A aula de hoje vai ser sobre os produtos notáveis. Os produtos notáveis são multiplicações de polinômios de uma forma diferente. Quando nós estudamos na sala a multiplicação entre monômios e polinômios, nós utilizamos a forma distributiva. Porém, agora vamos ver também a regra prática. O primeiro caso dos produtos notáveis é o quadrado da soma de dois termos. Ou seja, você tem dois termos somados que vão ser elevados ao quadrado. Ou seja, vamos multiplicar essa soma duas vezes. Então, pela forma distributiva, nós temos A mais B vezes A mais B. Então, nós faremos A vezes A, que é A ao quadrado, e A vezes B, que dá AB. Continuando, nós fazemos B vezes A, que também vai dar AB, e depois fazemos B vezes B, que é B ao quadrado. Reduzindo aqui o polinômio, ele vai ficar A ao quadrado. Como esses termos são semelhantes, eles podem ser somados, então AB mais AB é igual a 2AB. E no final, B ao quadrado. Então, essa é a resolução da forma distributiva, que é como nós aprendemos a resolver a multiplicação entre monômios e polinômios. Porém, os notáveis e seus casos, eles podem ser resolvidos com uma regra prática. Ou seja, toda vez que você estiver somando dois termos e eles forem elevados ao quadrado, você pode resolver da seguinte forma. Você faz o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo e, por último, o segundo termo ao quadrado. E aí observamos que o resultado A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é exatamente igual ao resultado da forma distributiva. Então, toda vez que nós estivermos somando dois termos e quisermos elevar ao quadrado, nós podemos usar a regra prática, porque isso aqui se trata de um produto notável. Ou seja, mais uma vez, a regra prática. O primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo mais o segundo termo ao quadrado. Essa é a solução dele. O outro caso dos notáveis é o quadrado da diferença de dois termos, onde agora, ao invés de somar, nós vamos subtrair. Então, quando nós vamos subtrair dois termos e elevar ao quadrado, aí logicamente que como agora tem um sinal de menos, vamos precisar fazer também o jogo de sinais. Então, a distributiva aqui é idêntica ao caso anterior, ou seja, faremos A vezes A, que é A ao quadrado, agora A vezes menos B. Então, como aqui tem um sinal de menos, vai ficar A vezes B, aqui também, ó, menos com mais, menos, e no final, menos com menos, mais. Então, na diferença, nós vamos ter A vezes A ao quadrado, menos A vezes B, AB, menos, de novo, A vezes B, AB, menos com menos, mais, e B vezes B, B ao quadrado. E fazendo agora a redução, nós vamos ter A ao quadrado menos duas vezes AB mais B ao quadrado. Já na regra prática, ó, nós temos apenas a mudança desse sinal aqui. Porque no caso da diferença, a regra agora é a seguinte, ela é o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, sempre que nós tivermos a diferença de dois termos que for elevado ao quadrado, nós podemos resolver usando a regra prática. Repetindo,
o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, esse é o segundo caso. O terceiro caso, nós vamos ter... Agora nós vamos ter o produto da soma pela diferença. Ou seja, nós vamos multiplicar a soma de 2 termos pela subtração de 2 termos. Então agora nós vamos ter, ao invés de ser uma soma ou uma subtração ao quadrado, agora vamos multiplicar a soma de 2 termos pela diferença. Então, fazendo novamente a distributiva e também o jogo de sinais, nós vamos ter a vezes a ao quadrado menos a vezes b, AB, agora mais a vezes b, AB, mais com menos, menos b ao quadrado. Então, mais uma vez, faremos a vezes a ao quadrado menos a vezes b, AB, mais a vezes b, AB, mais com menos dá menos, e b vezes b, b ao quadrado. Fazendo agora o cálculo, nós vamos ter a ao quadrado, o AB, que são termos semelhantes, como nós temos mais com menos, aqui vai dar zero. Então, só vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. Partindo para a regra prática agora, a regra prática desse caso, que é a soma de 2 termos vezes a diferença de 2 termos, a regra prática dela é a mais simples das 3. Por quê? Vai ser apenas o primeiro ao quadrado, então a ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Já que, como vimos aqui, os termos centrais, que é o AB, eles são iguais a zero. Então, a regra prática desse caso, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, esses são os 3 casos dos produtos notáveis que podem ser aplicados pela regra prática. Ok, gente? Então, nas próximas aulas, nós vamos resolver alguns exercícios para tirarmos alguma dúvida que porventura apareça. Então, até a próxima aula.